Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pinheiro, professor de Química. E a aula de hoje, substâncias puras e misturas. Gente, estamos aqui mais uma vez para falar desse conteúdo maravilhoso de Química, né? Falar dele principalmente em nosso foco, que é o nosso foco de fato, que é a prova do Enem, né? Então você entender, compreender a química dentro do Enem, que é a importância nossa aqui. Lembrando sempre que a gente vai mostrar que não é o vilão, né? Apesar que a estatística mostra que a prova de Química tem sido um dos temas que o aluno acaba tendo a questão de erros maiores, mas a gente vai mostrar aqui no nosso curso que não tem nada disso. A prova de Química é como a prova de Física, como a prova de Matemática, é uma prova elementar, né? É claro, eu não posso mentir, vai ter questões que vai ter um nível maior, né? Mas essa é a proposta do Enem, não é somente trabalhar questões essenciais, básicas. Temos que ter aquelas questões, realmente que tem um grau de dificuldade bem maior. Mas está aqui para tentar tirar essa dificuldade, né? Então, numa aula que nós tivemos, falamos da parte elementar, já falamos da parte de atomística, né? Já falamos da parte tabela periódica, mostrando que a tabela você tem que entender que não é para decorar e utilizar, mas de utilizar de uma forma que você vai acabar memorizando aqueles elementos que são essenciais. E hoje a gente vai falar de duas partes, assim, extremamente importantes. O que é substância pura e o que é mistura. Isso aí é uma coisa essencial. São conteúdos que estão dentro de química geral. Eu sempre vou discutir isso com vocês, né? A química, ela, na essência, se a gente for pensar assim direitinho, ela tem a química geral, a fisicoquímica e a química orgânica. É assim que é dividida a prova, né? Então a gente já trabalhou até agora temas que está dentro do assunto de química geral. Tá claro assim? Então agora a gente vai começar a nossa aula a falar o que é uma substância pura. Professor, o que é que você entende? O que é que você tem que imaginar o que é puro? Puro é porque tem só aquilo, é puro. Eu vou beber um suco de laranja. Eu quero ele puro. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Eu quero beber um suco de laranja, ele puro. Então o que é que você entende? Que ali só tem suco de laranja. Ah, mas eu quero fazer um suco que renda mais. Eu pego aquela laranja e para poder atender uma necessidade de mais gente na minha casa, eu coloco água. Aí eu lhe pergunto, aquilo ali é puro? Eita, professor, eu estou entendendo. Não. Porque ali, além da laranja que foi extraída, eu agora coloquei água. Então, quer dizer que isso é o quê? Uma o quê? Mistura. Entenderam? Então, a gente vai tentar trazer isso para vocês. Vocês estão vendo que essa minha analogia fica muito claro. Uma substância pura só pode conter a matéria. A matéria só. Só um tipo de matéria. Já na mistura, não. Além da matéria da laranja, você observa que tem a matéria água. Então, a união de matérias torna-se o que é uma mistura. E é só isso. Agora, é claro, né? É só isso, mas tem particularidades, né, que a gente vai apresentar aqui para vocês. Mas a essência é isso, substância pura e mistura. É claro que as particularidades nós vamos tratar aqui. Então eu vou começar com vocês a primeira definição, o que é uma substância pura. Eu vou fazer uma pergunta. A água que tu bebes é uma substância pura? Fica aí essa perguntinha para vocês. Lá na frente a gente vai responder. Ó, que eu perguntei? A água que você bebe, o que chama de água potável, de água mineral, água de mesa, ela é pura? Pronto, fica aí. E a gente vai tratar daqui a pouco sobre isso, tá certo? Então vamos lá para a nossa telinha, comentar o que de fato é a definição realmente para uma substância pura, para uma mistura, e entender as suas particularidades e dar o segmento para a nossa aula, tá claro? Então vamos lá, ver essa parte elementar das substâncias puras e misturas, que é a nossa aula de hoje. Um conceito fundamental, conceitos fundamentais que eu coloco aí para vocês, o que é um elemento químico? Porque um elemento químico eu falo de água, eu falo de gás carbônico, eu falo de oxigênio. Então você vê que o elemento químico é formado por átomos que apresentam propriedades químicas iguais. O elemento químico ele tem um símbolo, e este símbolo é aquele que vai para a tabela periódica. Então veja, o hidrogênio tem o símbolo H,
o oxigênio tem o símbolo O. Aí você vê que nessa simbologia eu vou representar para vocês a molécula. Observe no quadro a molécula H2O. H2O tem elementos 2, H e O. Tem uma quantidade? Tem. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É claro que essa quantidade, chega para cá, a gente vai explicar muito mais detalhes, mas essa quantidade de ser 2 hidrogênios e ser 1 oxigênio tem uma explicação que a gente vai ver que é através da teoria do octeto. Já ouviu falar disso? Teoria do octeto, teoria da estabilidade. Estipular uma quantidade porque tem que ser 2H e 1 O tem explicação e esta explicação está de acordo com a estabilidade. Certinho? Tranquilo? Ok? Voltamos lá para o nosso quadro não, para a nossa telinha, ver mais detalhes. Aí olha só, uma representação que eu vejo da água é dessa forma aqui. Por que, professor, tem esse formato? Venha para cá. Na hora que a gente for explicar a questão das ligações, a maneira que é colocada as moléculas, a gente vai ver que tem uma questão geométrica. A disposição no espaço de cada elemento tem um fator que a gente vai explicar. E esse fator está ligado com a geometria. Cada molécula, na sua representatividade, de acordo com a estabilidade, ela tem uma representação. E essa representação vai ter um formato geométrico de acordo com a necessidade de cada molécula. Tá claro? Então veja, está falando que é um elemento químico, é aquele elemento que é formado por átomos com propriedades químicas iguais. Mostramos que uma molécula é formada por elementos que tem uma quantidade de acordo com a estabilidade e essa representação pode ser feita de acordo com a sua geometria, que foi o que eu apresentei no quadro. Então, volta para o quadro para te dar essa sequência, né? Então, veja, eu mostro para vocês também, aqui no nosso quadro, né, na nossa telinha, o ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio, né, onde também tem um formato geométrico, tá ok? Tá beleza? Mas vamos lá. O que é aqui uma substância pura? Eu explico. É a espécie química da matéria formada de um só tipo de material, com propriedades físicas e químicas bem definidas. Tá claro para todos aí que eu tenho H2O. Ah, professor, chega aqui. Olha, meu filho, olha o óbvio aí. É aquela água que eu bebo. Não, não é aquela que você bebe. Gente, mas não é água ali, professor? H2O? Sim, é H2O. Mas não é a que você bebe. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Se a água que tu bebes, ela é pura, e aí fica na sua mente, é pura, ali eu estou dizendo que é água. Mas eu estou dizendo ali, naquele desenho, que só tem água. H2O, só. É formado de só um tipo de material, só água. E eu tenho que entender que as suas propriedades químicas e físicas são bem conhecidas. Quando eu falo da água pura, H2O, eu sei o ponto de fusão, que é uma propriedade física, que é 0 graus. A temperatura que ela muda do sólido para o líquido. Eu sei o ponto de ebulição, que é a temperatura que ela muda do estado líquido para o estado gasoso. E eu sei a densidade, que é 1 grama por ml, ou você pode dizer que é 1 grama por centímetro cúbico. Isso eu sei porque são propriedades conhecidas da água, da substância pura água. Mas aí eu vou voltar a perguntar. E a água que eu bebo, ela é uma substância pura? Tá certo? Isso aí fica mais para frente. Mas veja só. A substância pura, que só tem um tipo de matéria, né, um tipo de material, ela pode ser classificada em uma substância pura, simples e pura composta. Vamos lá para a nossa telinha ver essa classificação, o que é pura simples e pura composta. Veja, pura simples e pura composta. Veja que pelo desenho, a substância pura simples, ela é formada de um só elemento, aqui só tem hélio. Aqui só tem oxigênio. No gás ozônio, só tem oxigênio. P4, só tem fósforo. A pura composta, não. Ela é formada por elementos, mas não são elementos iguais. São elementos diferentes. HCN, H2O. Então, entenda. A simples, chega aqui. Olha, meu filho. A simples, formado de um só elemento.
A composta, formada de 2 ou mais elementos diferentes. Tá claro? Ambas são substâncias puras, mas com classificações diferentes. Então vamos para o quadro, que eu coloquei ali exemplos para a gente classificar. Tá claro? Vamos lá? Nosso quadro? Então veja, eu vou classificar aqui para vocês a substância pura simples e a pura composta. Veja, eu tenho O2, HCN, CO2, O3, C4H10 e P4. Gás oxigênio, ácido cianídrico, gás carbônico, ozônio, gás butano, que eu posso representar que C4H10 é o butano, mas claro, pode ser outro. Mas aqui eu quero dizer que é o butano e P4 que é o fósforo. Mas eu quero que você entenda o que é simples e o que é composta. Simples formado em um só elemento. Composta formada de 2 ou mais. Não de elementos iguais, mas sim de elementos o quê? Diferentes. Então lá, O2. Ah, professor, ela é simples. Vou colocar S de simples. HCN, ela é composta porque ela é formada de 3 elementos diferentes. CO2, ela é composta, formada de 2 elementos diferentes. O3, ela é simples, formada de 1 elemento. C4H10, ela é composta, formada de 2 elementos. P4, simples, porque é formada de 1 elemento. Dificuldade? Tranquilidade, né? Não tem dificuldade nenhuma aí. Mas agora, eu quero que você olhe um detalhe que tem ali. E você vai ver uma coisa interessante. Veja só. Quando você olha a minha classificação, você observa uma coisa estranha. Olha, meu filho, você está vendo que aqui, entre O2 e entre O3, tem uma semelhança. Qual é a semelhança, Gustavo? A semelhança que vem do mesmo elemento químico. E quem é esse elemento químico? O oxigênio. Então você está vendo que o oxigênio tanto produziu O2 como produziu O3. É daí, galera, que você entende que há um fenômeno aqui. E este fenômeno, ele é chamado de alotropia. Quando um elemento químico consegue originar substâncias simples diferentes. Ocorreu para o oxigênio, mas não é só para o oxigênio. Tem outros elementos também que entram nessa classificação, ok? Vamos para o computador ver esses outros elementos? Veja, o fenômeno de alotropia é um fenômeno que ocorre com um elemento químico, formando 2 ou mais substâncias diferentes, no caso simples, com variedades alotrópicas, como eu tinha explicado. O oxigênio forma o gás oxigênio e o gás ozônio. O carbono forma o grafite, o diamante, que é o mais caro, e o fulereno, chamado de fulerene, Buckminster Fullerene. Eita, é muito nome, né? Vamos lá, fulereno é o nome que a gente vai colocar. O fósforo pode ter o vermelho e branco e o enxofre rômbico e monoclínico. Gustavo, por que está destacado em vermelho esses daí? Porque esses que estão de vermelho são os mais abundantes na natureza. Eu tenho mais gás oxigênio, eu tenho mais o carbono grafite, eu tenho mais o fósforo vermelho e eu tenho mais o enxofre rômbico. C mais abundante é C mais estável, ok? Então saímos de substância pura e vamos para a mistura, belezinha? Então vamos ver o que é uma mistura e voltamos para a tela para definir, belezinha assim? Então lá, misturas. Mistura é aquela espécie química da matéria formada de 2 ou mais tipos de materiais não iguais, mas materiais diferentes, com propriedades físicas e químicas não bem definidas, né? Então, gente, veja só, o que eu tinha explicado para vocês. Quando eu tinha o suco de laranja, que eu acrescentava água para poder atender uma necessidade, ali não é mais pura, ali vai se tornar uma o quê? Mistura. E dentro da mistura eu vou classificar o que é homogêneo e o que é heterogêneo. Ah, professor, homogêneo significa o quê? Significa que tem uma fase, também chamada de uma solução. E heterogênea, que tem 2 ou mais fases diferentes. Ô professor, essa classificação ela é mais trivial? É. Quando eu digo que é homogêneo e heterogêneo, é o que teu olho nu, o que os seus olhos têm a capacidade de identificar. Se identifica somente uma fase, homogêneo. Se tem 2 ou mais fases, heterogêneo. Mistura, a união de materiais diferentes. Voltamos para o computador para dar uma olhadinha aí, melhor? Então, veja só. Nas minhas figuras aí no computador, na nossa telinha, eu coloco para vocês exemplos de misturas e você vai entender. Estão
lembrados da água que a gente bebe? A nossa água que nós bebemos, gente, não é pura, não. Ela, além de água H2O, nós temos que entender que ela também tem sais minerais. Então, isso faz entender que é uma mistura, mas uma mistura homogênea. O ar que nós respiramos também é uma mistura homogênea, O2, N2, outros gases. O bronze, a famosa medalha de bronze, é uma mistura homogênea porque tem estanho e cobre, tem materiais diferentes. Agora vejam, e as misturas heterogêneas? São misturas que têm duas ou mais fases. Água e óleo é um exemplo clássico, né? Você vê a água e vê o óleo. O que você consegue identificar é o que você classifica sendo heterogêneo. Água mais serragem, né? Aquele pó da madeira, você consegue identificar, então é heterogênea. Professor, e essas fases? Fase é o que você vê. Por exemplo, aqui na serragem. Eu vejo serragem aqui, eu vejo água e eu vejo serragem. Eu estou vendo 3 fases. É o que eu consigo captar. Água e gasolina, veja mais uma vez, é uma mistura heterogênea, porque apresenta mais de uma fase e, claro, mais de um componente. Veja que a água e a gasolina são os componentes que formam esta mistura heterogênea. Então, gente, eu acho que não é difícil, né? O que eu falei, a classificação a olho nu é que leva você a identificar o que é homogêneo e o que é heterogêneo. Se tem uma fase, homogêneo. Se tem 2 ou mais fases, heterogêneo. Lembrando que uma mistura tem que ter matérias, não iguais, mas matérias diferentes. Tá claro? Então, professor, eu posso dizer que a união de substâncias puras é uma mistura? Perfeito. Olha, anota aí, meu filho, olha o OBS, olha a observação. Então, a união de substâncias puras, você pode entender que são misturas, que podem ser homogêneas e podem ser heterogêneas. E sempre lembrando a vocês, a classificação que faz ser homogêneo ou heterogêneo é justamente o que você consegue captar a olho nu. Apresentando uma fase homogênea, 2 ou mais fases heterogêneas. Ok? Só vou levar um detalhe para vocês. Tenham cuidado na sua prova se aparecer o leite e o sangue. Apesar que tem um visual homogêneo, uniforme, leite e sangue são encarados como misturas heterogêneas. Lá na frente, quando a gente for falar de um assunto chamado de soluções, dispersões, nós vamos ver que leite e sangue são chamados de coloides. Mas para a química geral, entenda, leite e sangue são misturas heterogêneas. Tá ok? Tá bom nisso? A gente vai ver que vai ter uma classificação melhor para o leite e sangue, mas encare o leite e sangue como misturas heterogêneas, mesmo que a olho nu tenha um aspecto homogêneo, ok? Tranquilo? Então vamos finalizar nossa aula com uma questãozinha que eu vou colocar agora para vocês na tela. Vamos lá? Vejam. Na telinha, tem aí, ainda vocês estão vendo a questão da classificação, que é misturas heterogêneas, mas eu vou puxar uma questão aqui para vocês. Vamos lá. Veja, a questão número 3 do nosso material. Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grande quantidade de CO2, utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar a sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afetam temporariamente a concentração de O2 e CO2 próximo à superfície do solo, onde eles caíram. A seguir, assinala a alternativa que representa os gases O2 e CO2, respectivamente. Galera, O2 e CO2 são substâncias puras, mas eu tenho que entender. Uma é simples, porque é formada de um só elemento, O2, e CO2 é composta porque é formada de 2 ou mais elementos. Letra A, substância pura simples, tá certo, para O2. Mas é uma mistura composta para CO2? Não. Então, como eu falei, uma é simples, outra é composta. A letra correta é letra D. O2 é uma substância pura simples e CO2 uma substância pura composta. Gente, viu aí? Entenderam a diferença? Não é difícil. É um tópico bem massa, né? Um tópico bem tranquilo, bem fácil de entender, que a gente vai usar no decorrer das questões, ok?
Então, próxima aula, a gente dá uma continuidade legal para vocês e até mais.